o cotista, Olha, né? pessoal, Que é fechamento de capital ali, mercado ele se dia sente mais confortável tendo 30 dias para 19/11 resgatar do que 90. Né? Então, 2025. E o ponto aí é, O você só mercado vai com ter a esse queda de problema se o fundo 0,73. performar bem, né? Porque aí Ibovespa vai performar, você vai perdendo a conseguir média captar. de 9, hein? Então aí você pode usar também Ele veio o aqui, o fato de você ter uma boa 155, rentabilidade podemos histórica testar para agora os convencer o 153 investidor a mil deixar o dinheiro por pontos. mais por tempo. 90 dias. E aí depois você pode ter, mesmo depois que você Ibovespa fecha, você pode ter um outro começou problema, a né? Que se sentir você mesmo que tem fechado sem recuo. Depois captar, você dessa pode ter semana, a própria apreciação de desde capital, você vai ficando maior ao longo do tempo. 15 Então, de assim, 10, só teve é alta interessante falar porque no vocês small mercado, caps, assim, faz um mas recuo se a que gente é natural. tiver sucesso, né, tiver bons Sabe, ela veio resultados, aqui, no é Stock difícil Car, ser small caps pelos segura aqui na próximos 50 10, também, 20 anos, vira, né? posso ter mais alta no Porque mercado. naturalmente, No se você mercado lá tiver fora, sucesso, o próprio retorno sobre O que capital, deu mesmo que você não no capte mais mercado nada, americano? vai dificultando um pouco, seu Então, tamanho vai ficando muito grande. a Né? Nasdaq Se pegar sobe, alguns fundos, 0,53. até muito, começaram com o small cap. A Enquanto Dilma lá atrás o fazia 1, 2, 3 small de cap. compra, Né? O Warren Buffett fazia operação small cap, máxima hoje é ele compra, tem só que uns tem um 500 bilhões LTV assim, de agora. dólares, não dá para fazer mais. Mas na década de 60 ele podemos fazia também. testar Então a agora gente tem um aqui pouco o isso. 125 Pretendemos ser small e caps com 200 certeza pelos primeiro. próximos 4, Se 5 anos, romper, mas daqui a 10, pode 15, fazer o 20, pullback e voltar talvez testar as não suas seja mais máximas. possível. Mas qual seria a solução? Vamos ver o que Devolver o faz dinheiro para o mercado cotista? americano. Devolver o dinheiro fez a mesma coisa. Meio chato, compra, né? a superação Você pegou o dinheiro do máxima cara, aqui, agora eu tô grande, compra não quero mais, pra né? tentar Então é uma questão de um pouco testar os 6 moral, assim, no sentido de... Eu acho um pouco chato. Acho que a primeira solução é, de fato, você fechar a captação, também, que você com certeza faz, né? Não aceitar na mais dinheiro duzina. novo, mas depois disso, eu acho que... Praticamente no suporte aqui, E ó lá. no limite, até mesmo que você Segurou devolva, no vai sobrar o seu suporte. capital próprio, e Então, se você for ao longo de praticamente 10, vai dar um 20 anos, de compra, algum momento você vai testar, barrar nesse problema. Vai tentar de que não testar as suas a médicas. Verde, aqui nos acho que foi o único 24 caso mil do Brasil pontos. que teve uma restituição, né? Enquanto o Porque mercado tá muito o fundo decisivo, né? fechou, Olha aí ele se Nikkei, considerou Japão. grande demais para operar no Brasil e Ou seja, devolveu compra, superação nessa uma máxima, parte para os cotistas, né? Porque praticamente ele fez esse abriu o primeiro mercado movimento, agora, fechei né? porque Mercado não Nasdaq. tenho mais, superação não, dessa não preciso máxima mais de aqui, capital, já compra estou num tamanho no mercado interessante. Eu acho que você japonês. fechar, quando você O não mercado está vendo vindo boas forte essa oportunidades, semana o agora, investimento né? e devolver Falando o assim, dinheiro, hoje à noite. acho que até mais... Mas quando você fechar e falar, só vou deixar o meu dinheiro aqui agora, aí você entra um pouco nessa questão... Quando eu digo que você fechar é para novas aplicações. Eu vou devolver o terceiro se ficar com o próprio, né? A gente acha que seria um pouco chato. Acho que vai ter que conviver. Né? No limite, a gente acha que com 1 bilhão a gente não vai ter mais representatividade no Amangas, eventualmente se fechar e continuar apreciando. Empresas como a Vale, de uma Tegma, que vale 800 milhões, vão perdendo representatividade. Os desafios naturais e até um bom problema. Né? Tomara que a gente esteja isso, porque eu acho que a gente conseguiu entregar um bom resultado. Né? Qualquer coisa, Petrobras é outra que eu queria saber a sua opinião, né? Que no primeiro episódio que a gente fez de ações, né, que foi o episódio do pessoal da IP, eles falaram algo que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eles falaram até que a Petrobras, de certa forma, está dificultando o trabalho do velho investor, aquele cara que não quer, assim como você, não quer investir em Petrobras porque acha que ali não consegue um diferencial, já que o mercado inteiro está olhando para essa empresa, prefere olhar para outras empresas. Mas o fato da Petrobras estar tão descontada, com um dividendo esperado tão alto, está meio que sugando o dinheiro que poderia estar indo para outras ações. Você sente isso de certa forma? Você pensa em investir em Petrobras? Como é que você, um gestor tão focado em small caps, olha para a Petrobras? A gente não está próximo da Petrobras, porque a gente não consegue responder essa pergunta. A gente consegue ter diferença competitiva ao analisar a Petrobras? Não consigo, né? Teria que acertar o preço do petróleo. Tem um ambiente político ainda, né? Que pode mudar ali um pouco, né, também. Nos próximos meses aí vai ser esse presidente, né? O controle da União, ou um próximo que eventualmente tente mudar a política de preço. Por mais que seja difícil a questão do estatuto e tudo mais, mas tem esse risco. Então, assim, de fato, a geração de caixa da Petrobras nesse patamar de câmbio e dólar é muito alta, né? Acho que até mais de 30%, de 30% de dividendos, né? A geração de caixa até mais que isso. Pro equity. Só que a gente está tendo empresas que não está tendo. Mas assim, eu comentei com você, Tupi, Vale, uma geração de caixa próximo a 20%. Isso sem algumas variáveis que podem mudar drasticamente. E se o petróleo não tivesse $100,80, essa geração de caixa da Petrobras cai muito. Se você eventualmente tiver uma mudança política de preço, também cai muito. Então tem dois riscos ali que não são fáceis de você... Tem muita gente que construiu a convicção de que o petróleo, de fato, vai continuar muito alto, vai continuar subindo. A gente tem uma certa dificuldade de projetar commodity para frente, é bem complexo. No fundo, doadas, né, que você disponibiliza para investidores pegarem emprestado para operar vendido, né, no caso. E você é um doador de ações, né?
E quanto que isso, você olha isso de certa forma na hora de montar a carteira? Enfim, é que eu acho que me chamou muita atenção, porque são empresas que têm já uma liquidez relativamente baixa para ficar comprado, mas tem gente tomando para ficar vendido, né? Que é uma liquidez ainda menor, enfim. Mas como é que é isso aí dentro da gestão do fundo? Tem gente que toma para ficar vendido, muitas vezes até arbitragem. Às vezes arbitragem de fundos qualquer, tem um índice small cap mais alto, né? Então tem arbitrador de tesouraria de banco, né? Alguns que fazem essa arbitragem. Não é uma variável que a gente utiliza no momento de decidir comprar uma ação, a gente nem olha isso, né? De comprar ação, porque de fato a gente gosta da ação. Mas depois que a gente tem ação, a gente é bem ativo em tentar alugar ela. Por exemplo, a Marco Polo a gente aluga mais de 4% ao ano. Agora está alugado, acho que mais de 2/3 da nossa posição. Nessa região. Consigo ganhar. Então 4% ao ano você ganha disponibilizando a Marco Polo e você tem 2/3 da sua posição. Interessado agora. Exatamente. Acho que 4,5%, a gente paga uma corretagem, a corretagem de aluguel é um pouco mais cara, a gente está pagando 12% de corretagem da receita de aluguel. O líquido disso vai para o fundo, né, e a gente consegue ter esse retorno. A BR Properties recentemente a gente alugou a mais de 10%. A Braskem chegou a alugar também a mais de 10%. Na época da oferta chegou a 20%, 30% ao ano. Mas por pouco tempo, poucas semanas, poucos meses, essas taxas estão altas. Mas, só para você ter ideia, esse ano, né, de 1º de janeiro para cá, já ganhou mais de 0,5% de rentabilidade do fundo com aluguel. Né? Então, se analisar isso, dá 1%, é um retorno ali com por enquanto, não o dinheiro que está na mesa, né? E a gente usa isso para compor um pouco. 0,5% de um ano que o fundo cai 2%. Né? Então, até ontem cai 2%. Teria caído 2,5% sem os aluguéis. Agora, como é que fica o risco disso aí? Porque, vamos supor, se acontece alguma coisa, uma tragédia lá com o Marco Polo, você não está com a ação na mão. Ou você pode pegar de volta na hora? A gente pode pegar de volta, a gente pode pedir a gente quase nunca pede, né? Porque é meio chato nesse mercado de aluguel você ficar sempre pedindo de volta, né? Mas a gente raramente pede, até porque a gente não tem essas grandes mudanças de posição. Mas se eventualmente por algum motivo de resolver ter, a gente pede. Acho que demora 2 ou 3 dias para estar em nossa custódia. E quando você vende uma ação, também demora 2 dias para você ter que entregar. Então é quase de imediato. Se for necessário, você pede. Tem uma sincronia. Tem uma sincronia. Você pede e vende. Às vezes um dia de descasamento no máximo. Mas é bem tranquilo. Bom, sensacional. Vamos para a parte final, Renatão? Segurar agora. Eu só queria... Tem uma coisa que eu li na carta aqui que me chamou muita atenção. Então manda ver. Uma carta semestral. Ali está escrito sobre concentração, né? Existe um dogma no mercado. Então, o Markowitz disse isso, né? De que a diversificação é o último almoço grátis do mercado. Já ouvi muita gente, muito influencer repetir isso aí. Mas você, ali na carta, vocês dizem o contrário, né? Que vocês acreditam muito na concentração da carteira como forma de diminuição do risco econômico e maximização do retorno potencial. Altas expectativas de retorno não exigem exposição a riscos elevados, pelo contrário. Enfim, e aí segue, né? Explica detalhadamente essa visão de que, na verdade, a concentração é boa. A gente, na atividade de investimento ativa, né, que é nosso, primeiro que é difícil encontrar muito boas oportunidades. Né? Essas teses microeconômicas de empresas que acham que vai crescer o resultado para frente, não está precificado isso. Não é tão trivial. Né? Você tem uma dificuldade de encontrar bons ativos com risco e retorno. E o monitoramento disso também gasta muito tempo. Né? Então, a gente vê dessas duas formas. Né? E a gente conseguir ter boas oportunidades e conseguir estar muito próximo dessas boas oportunidades. A gente tem 15 empresas, fala quase todo mês com elas, tá o tempo todo. Qualquer dado setorial a gente está ali acompanhando, né? Tá fazendo. Se a gente tivesse 30, 40, vai ser mais difícil. Sem dúvida, o acompanhamento. E sem dúvida é muito mais difícil encontrar 15 boas oportunidades do que 30, 40. Né? Então, a diversificação tem um pouco ali de você querer se desvencilhar um pouco do risco micro. Mas a gente vê da seguinte forma: quando você tem, de fato, gasta muito tempo, consegue ter muita análise sobre esse risco que está correndo, é melhor você concentrar nos melhores. A gente vê dessa forma. Acho que o Landau falou isso na concentração aprofundada. Mas ele falou sobre ter o tamanho de uma posição que você não pode perder o sono, né, mas ao mesmo tempo também não pode ser aquela posição que você dorme super tranquilo. Você esquece que você tem. É porque você tem um risco de cauda, né? Um exemplo até na Ferbasa, no final de 20, a maior produção do fundo, né? Tinha quase próximo a 20%. Essa notícia pegou fogo na fábrica. O problema é que é um risco de cauda. Graças a Deus, o incêndio foi super pequeno, eles apagaram no dia, atrasou ali 1 ou 2 semanas na produção. Mas tem riscos de cauda específicos do ativo. E, sem dúvida, não dá para ser muito grande.
Né? Quer fazer um recuo dela ficando interessante. Porque pode acontecer uma coisa que seria ínfima probabilidade de acontecer, mas pode acontecer. O mercado começar então, acho que tem que dosar também, não pode ser tão exposto. A gente gosta de posições grandes e próximas aqui. Nessa máxima aqui. Porque se der um caos, assim, pegar um fogo na fábrica da Marco Polo da Tupi, você tá vivo, né? Não é um negócio que você vai... 15% do patrimônio do fundo em uma ação. Às vezes a gente vai um pouco mais, principalmente quando a ação se valoriza. Muito papel. Você gosta da Ferbasa, quando ela subiu muito, né? A gente tinha 20 e pouquinhos ali, subiu... A gente chegou a 35, que esse inclusive é o nosso limite máximo. Falei caixa não. Pelo nosso, superou e voltou. Política de risco, né? Você pode ter mais mas é muito mais a valorização, um aumento passivo, né? Por valorização. Vai ser ativamente vou comprar 35% aqui. Eu tive uma ideia, vou comprar 35%. Aí se chegar nisso, já chegou? O mercado caiu. A Ferbasa chegou. Tá, mas aí você rebalanceia... Aí você não pode comprar mais, aí depois de mais um limitezinho, é obrigado a vender. Olha, eu já vou, antes da gente entrar no ping-pong, já deixar o convite aqui, tá, Rafael? Quando a gente tiver a nosso grupo de assinantes lá para falar com a galera que é mega apaixonada pelo mercado. Acho que deve ter muita história legal dessas teses de investimento que você tem na carteira, né? Porque acho que deve ter alguns causos interessantes de algumas small caps dando certo ou dando errado. A história é nova também, né? Pra mim tudo aqui é novidade. Exatamente. Né? Foi uma novidade de empresas que estão há muito tempo aí na bolsa. Obrigado. Vamos participar. E a empresa que faz seu RG. Isso eu sabia porque eu já tinha saído algumas notícias aí. Acho que tem até um nomezinho dela assim na carta de motorista, vale. Bom, vamos lá agora para a parte final. Você já deve ter visto o último episódio, então deve ter se preparado. A gente agora tem a nossa biblioteca do Market Makers. São 3 livros que a gente quer. Um livro de mercado, um livro de fora do mercado e uma anti-recomendação de livro. Aquele livro chato pra caramba que todo mundo fala pra ler, mas você não gosta, ou você leu e não gostou, enfim. Vamos começar pelo livro de mercado? The Most Important Thing, do Howard Marks. Que também já tem versão traduzida, né? O mais importante para o investidor, Howard Marks. Escreve bem isso aí. Um livro fora do mercado. Alerta vermelho. Sobre a história do fundo Heritage, que foi um fundo que começou a investir na Rússia na época das privatizações. Bem interessante. Mistura um pouco de investimento, muito pouco, né? Mas mais de questão pessoal, política na Rússia. Alerta vermelho. E a anti-recomendação de livro? O BS começou a comprar. Eu gosto muito dele, assim, até eu vi as palestras, os TEDs, assim, mas achei que o principal do Ray Dalio é um pouco repetitivo, assim, o conceito é maçante. É um livro ali que eu li e achei um pouco... Mas quem gosta do papel... Foi uma leitura assim tão agradável, que pese que é um investidor, né? As médias estão muito perto. Eu admiro muito. Se romper as médias... Dava pra ser uma mini thread no Twitter, né? Acho que um TED ali de uns 30 minutos, ela pegaria o conceito melhor do que... Eu acho que essa editora... Não vai mandar livros pra gente, cara. Não, eles vão entender. Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Colocar o Ray Dalio aqui pra explicar o que ele fez no princípio. Vou testar de novo e romper. Você duvida? Não faria nada. Duvida? Está lançado o desafio. Esperando, hein? Vem no carnaval, o Marco foi no carnaval, porque ele gosta. É verdade, aquela foto dele no carnaval. A gente tá falando isso porque nos outros episódios também desrecomendaram. Mercado americano, fizeram desrecomendaram uma desrecomendação ou uma recomendação de venda. Não, venda não, porque parece que é pra vender o livro. Bom, mas Ray Dalio, Damodaran e Taleb, os 3 inimigos do Market Makers por enquanto. Agora, ó, resposta direta e reta, hein? Qual a ação que ficou mais tempo na sua carteira? Cristal Pigmentos, que atualmente chama Tronox. Cristal Pigmentos, quanto tempo? Depois da notícia de... Ficou por não conseguir vender ou por opção? Não, porque a gente queria ficar mesmo. Ainda bem que mudou de nome, né? Porque cristal é uma coisa que não tem muito pigmento, né? Costuma ser transparente. Rafael, a maior porrada que você já deu na bolsa? Começar a melhorar Cristal Pigmentos. Foi hoje embora muito. Comprou 1,60 e vendeu a 25. A Intel, uns 5 anos. Nada mal. E a maior porrada que você já levou na bolsa? Forjas Taurus 2014. Saiu pela culatra, fala. O tiro saiu pela culatra, né? Tava vendo os trocadilhos aqui, a Marco Polo pegando carona na bolsa. Forjas Taurus, o tiro saiu pela culatra. Qual o trocadilho para Cristal Pigmentos? Não sou bom, cara. Nada bolsa. A melhor ação da sua carteira hoje? Eu já falei. Difícil, eu falei no Tupi. Tupi. E qual o seu setor favorito? Esse aí ficou fácil, né? É industrial. Tem que testar industrial, né? Venda para testar os R$100. E agora para finalizar, São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador? Eu gosto muito das 3 e vou morar em São Paulo. E o carnaval?
Carnaval, aí não é São Paulo com certeza, né? Agora tem carnaval aqui. Por enquanto. Carnaval no Rio, olha lá. Deixa eu fazer o Nossa, deixa o pessoal de Salvador ficar sabendo disso aí. Alô, pessoal lá da é Bahia, aí, nossos amigos vão ficar chateados aí. Primeiro, faltou essa daí. Qual gestor que você gostaria de ver aqui no Market Makers? Já trabalhei com ele na Tarpon, né? O Rafael Mazonave, Paraná. Rafael da Tarpon, famoso Paraná. Já conversamos de outra encarnação. Está aonde? Não, esse aí já R$47. Da Bahia ao Paraná. Tesla, vendo em falando Tesla. com os grandes especialistas do Small Caps. Não é surpresa. Netflix. Aqui o livro Memórias de Operador da Bolsa, a incrível história de Jesse Livermore, acho que é uma das grandes obras aí do mercado, e que eu tive a felicidade de escrever o prefácio dessa nova edição do livro. Aqui, ó. Tiago Salomão. Eu mesmo, eu escrevi, é difícil escrever. Eu deixei uma dedicatória para você, Rafael Maia. Tá aqui o livro, muito obrigado. Prometo que ano que vem eu entrego o livro que a gente vai escrever, né? Melhor que só o prefácio. Já estamos escrevendo, mas não conto pra ninguém. Rafael Maia, deixa um recado final aí para os nossos espectadores, ouvintes e quem está assistindo o Market Makers. Obrigado pelo convite. Foi muito bom aí bater esse bate-papo com vocês. Foi excelente. E você, Renatão, gostou? Adorei. Achei muito legal esse estúdio intimista. Bom, beleza. Para você que acompanhou aí no YouTube, muito obrigado pela audiência. Não deixa de dar o joinha no vídeo, se inscrever, que toda quinta-feira sai um episódio novo do Market Maker. Se você está me ouvindo nas plataformas de streaming, muito obrigado. Valeu, Rodrigão, pela parceria. Valeu, Renatão. Valeu todo mundo que acompanhou. E semana que vem tem mais Market Makers. Nada para baixo dela. Não faria nada na ponta. Deixa para a próxima. Porto Seguro, eu dei venda aqui no papel. Um broker com 10 anos de experiência hoje, bom, vai tirar pelo menos uns 5 milhões ano. Não tenho dedos para contar a quantidade de dias que eu operei mais de R$1 bilhão. Então qual que é o segredo? Como que eu faço para ganhar dinheiro no curto prazo em uma estratégia de longo prazo? Mais um episódio da série Papo de Profissional e agora eu tô aqui, tenho a honra de apresentar e bater um papo com vocês com, eu poderia dizer, sem dúvida nenhuma, um dos maiores brokers e traders que esse Brasil já viu. E ele foi um dos protagonistas da fundação e também da criação, eu diria, das corretoras aqui no Brasil. Ele fez esse papel muito bem feito, tanto é que depois chegou a virar sócio dessas corretoras, foi um conglomerado, e hoje em dia ele é um consultor, tem uma empresa muito grande, difundindo educação pelo Brasil em relação ao mercado financeiro, e agora vai trazer pra gente um pouquinho do que foi o mercado financeiro na visão de um broker, é isso mesmo? Luan, obrigado pelo convite. Vamos falar de renda variável, das mesas de operações, do jeito raiz, dos primórdios, boas histórias. E ó, eu vou querer saber essas histórias que você não contou pra ninguém e aqui você vai contar, hein? Pode ser? É isso aí, combinado. Vamos andar lá então. Tá perto do suporte, vender é complicado. Não daria venda não. Tá esticado de venda também. Banco do Brasil, perdendo tudo de todos, né? E perder essa região aqui, que tem um comprador muito forte aqui. Pode perder o 21 e 27. Já dispensando as apresentações feitas anteriormente, fico muito feliz, eu como trader autônomo por muito tempo e agora dentro da Genial Investimentos, poder trazer um dos principais protagonistas quando a gente fala de mercado financeiro. É um cara da boleta, é um cara que tirava a boleta para clientes, fez as estruturações de mercado das maiores corretoras do Brasil. E eu já queria quebrar aqui um paradigma muito grande. A gente está na Faria Lima, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, apartamentos milionários, andares milionários, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan. Aqui o nosso vizinho é o Bank of America. A gente imagina que existe uma herança por trás de quem está no mercado financeiro, existe um apadrinhamento, um paternal, maternal, de repente uma família que fez uma indicação. A gente imagina que quem está no mercado financeiro tem berço de ouro, veio por uma família muito forte. Isso aconteceu com você? Como foi? Conta um pouquinho pra gente desse começo e já a gente pula aí aqui pro trade de verdade. Legal, Luan. Eu gosto dessa quebra, sobretudo para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que o mercado financeiro é muito mais acessível do que parece. Eu nasci em Mojimirim, interior de São Paulo, uma cidade com mais ou menos 90 mil habitantes. Eu fui criado num ferro velho. É isso aí, meu avô ele tinha um ferro velho, Luan. Ele comprava carros batidos e remanufaturava as peças, vendia as peças e fui criado lá, com meu avô, com as mãos sujas de graxa, aprendi desde cedo a importância do trabalho. Meu pai, cabeleireiro, minha mãe, esteticista, e meu pai, Luan, que me trouxe o mercado financeiro. Porque ele, cortando o cabelo de um cliente dele, que conhecia um pouco de mercado financeiro, ele soltou a sementinha
E aí meu pai comentou comigo e aquilo foi gradativamente ganhando espaço na minha mente. E aqui estamos. Muito bem-vindo. muito bem estando, diga-se de passagem. Pessoal, é legal trazer esse case porque a gente já quebra aquele paradigma de que realmente as pessoas não precisam ser ricas para estar no mercado financeiro, nem para ser broker e nem para começar a investir também, não é, Raoni? Inclusive, eu queria trazer um pouco esse seu sentimento. Estávamos num treinamento, uma consultoria dada por Raoni aqui dentro da corretora para os principais colaboradores da Genial, e você fez uma citação que me chamou muito a atenção. Você foi convidado para o congresso para bater um papo ali sobre educação financeira, é isso? A Melver é a empresa que eu fundei, e na Melver nós falamos de educação financeira começando com as crianças de mais ou menos 5, 6 anos, e vamos até programas de pós-graduação entregues em Nova York, Chicago, fora do Brasil. E esse trabalho, Luan, de educação financeira, ele é um trabalho que ele exige muitas conexões e muitos participantes, tanto da esfera pública quanto da esfera privada. Então, no caso da esfera pública, eu tenho ido muito para Brasília, praticamente todos os meses estou em Brasília. Em julho, eu fui convidado para uma audiência pública para falar sobre educação financeira. Também fui convidado para participar da CPI das Bets, uma CPI bastante complexa, tumultuada e falada nas mídias, para falar sobre a causa raiz do endividamento, segundo o principal caso de divórcio do Brasil, está ligado às questões financeiras. E o nosso trabalho, Luan, é de levar clareza sobre o bom uso do dinheiro, sobre os investimentos para vários tipos de pessoas em todos os cantos do Brasil. Maravilha, excelente você tocar nesse ponto, porque se eu sou médico, se eu sou advogado, engenheiro, se eu tenho velho, se eu sou administrador, empresário, eu vou ter que ser especialista na minha área, mas independente da área que eu estiver atuando, eu vou ter que saber lidar com dinheiro. Luan, você trouxe uma profissão que eu já lidei com muitos médicos ao longo da minha jornada no mercado financeiro. O médico especial é um profissional que ele tem uma ascensão financeira rápida, só que ao mesmo tempo que ele ascende financeiramente muito rápido, ele também gasta muito mais e muito mais rápido. Então são inúmeros casos que cruzaram o meu caminho daquele médico que ele vai aumentando tanto o custo fixo dele que a tranquilidade financeira ele acaba não tendo, porque o tempo vai passando e ele vai sempre se enrolando naquilo. Então eu gosto de trazer esse caso, Luan, porque educação financeira não é apenas para o médico, mas também para a pessoa que está começando a carreira agora, é para aquela criança que está começando a entender o que é consumo e toda hora que ela chega, papai ou mamãe, eu quero comprar tal coisa. Então, é esse cuidado que a gente tem. Essa gestão como um todo, né? Como um todo. Inclusive, se você for trader ou pretende ser trader, você também vai precisar saber lidar com o dinheiro. Porque os números acabam cegando a gente, né? E aí eu já vou emendar uma pergunta na outra. Raoni, você tem toda essa bagagem, você comentou que ficou 18 anos, ou está 18 anos dentro do mercado financeiro. Antes de entrar na parte técnica da mesa de operações, você ainda opera? Eu sento o dedo, opero. Eu disse que eu gosto. Não tem como. Renda variável, muitos me questionam, né? A melhor day trade, swing trade ou não? Eu acho que a melhor forma é a forma adequada para os seus objetivos. Eu uso renda variável como um mecanismo de crescimento patrimonial. Como que funciona, por exemplo, Luan? Eu trago aqui um exemplo de uma ação que eu gosto, que é a Cirela. Eu tenho Cirela há muitos anos no meu portfólio. A não ser que algo muito gritante aconteça na gestão da empresa, eu pretendo mantê-la. Então, olha só, visão de longo prazo. Pretendo ficar muitos anos com a empresa. Só que um longo prazo, ele é formado por vários médios prazos. E o médio prazo é formado por vários curtos prazos. Então, qual que é o segredo? Como que eu faço para ganhar dinheiro no curto prazo em uma estratégia de longo prazo? Mas dá. Porque a B3, ela oferece uma série de instrumentos que permitem, por exemplo, eu monto estratégias de opções de curto prazo para uma posição em ações que eu quero ficar por muitos anos. Eu gero receita recorrente na minha carteira de ações, além dos proventos, como dividendos, que a empresa ela paga. Então, o meu estilo é esse. Eu abraço uma empresa, miro para o longo prazo, penso se eu ficaria feliz em deixar essas ações de herança para o Pedro, para a Manuela, para os meus filhos, e assim eu vou construir. É o jeito leve, Luan. Desalavancado, né, patrimonialmente falando, e vocês perceberam que ele está operando a operação, né? Ele está posicionado e rentabilizando esse trade. Posso contar um segredo aqui? Pode. Na consultoria que ele fez conosco aqui, ele falou que ele está com um preço médio de Cirela
Tá negativo. Negativo. Existe essa possibilidade, viu? Para quem não sabe o que é, ele foi fazendo estrutura de operações, inclusive deu tão certo, ou vem dando certo há anos, né? Ele não começou hoje, nem ontem, isso tem um período. Ele foi rentabilizando até a ponto do preço médio ficar muito baixo. Tão baixo que ficou negativo. Só para as pessoas entenderem, conta um pouquinho. Como é que você começou ali nas meias de operações? Ou você já começou nela? Você começou no back, foi subindo? E depois lá dentro, o que aconteceu no Brasil quando a gente fala de mercado financeiro e na empresa que você estava também? Pode falar nome sem problema nenhum. Tá? Eu estava estudando engenharia mecânica aqui em São Paulo, na USP. Aí eu tive a oportunidade de mudar para a Alemanha para fazer uma parte das minhas matérias lá em engenharia mecânica aeroespacial. Maravilhoso. Super comum, né? Aí eu fui lá para a Alemanha, aí como pequenas coisas da vida, elas podem mudar por completo o nosso destino. Na casa de um brasileiro de Teresina, uma noite qualquer na Alemanha, eu vi a plataforma, vi o computador dele, aí tinha um gráfico que ficava se mexendo lá, eu perguntei o que era aquilo, e ele falou assim, que é um home broker. Bom, assim eu comecei em renda variável. 2007. É um período tranquilo, né? Depois, 2008 ali, enfim. Subprime ali, tranquilo. Né? E ali eu acabei chegando em renda variável. Eu voltei pro Brasil para ficar só 3 meses no Brasil, Luan. Eu tinha recebido o convite de terminar a faculdade na Alemanha. Voltei pro Brasil, fui procurar um emprego para ganhar algum dinheiro ali. Eu queria entender mais esse negócio de bolsa de valores. E aí eu caí na XP como estagiário. Eu fui o 5º contratado da XP em São Paulo. O meu código de acesso era 34. Caramba, tava começando. Eu fui o 5º de São Paulo. Então tinha mais umas 29 pessoas no Rio de Janeiro. Então comecei ali como estagiário. As primeiras planilhas da mesa de operações institucional. A mesa institucional é aquela que é focada em fundos de investimento, tesourarias, o cliente gringo. Então, eu era o estagiário que fazia as planilhas, pedia o almoço, e ali eu fui crescendo muito rapidamente com a empresa. Pouco tempo eu virei sócio da empresa. Fui efetivado, né? Fiz faculdade, fui efetivado, virei sócio da empresa, assumi a operação de renda variável, pessoa física da XP, depois compramos a corretora Clear e eu assumi a Clear, então eu tocava 2 corretoras ao mesmo tempo. Na sequência, compramos a corretora Rico e, Luan, era um desafio muito interessante. Por quê? Eu tinha como objetivo fazer com que as corretoras competissem minimamente entre si, operando no mesmo mercado. Petro a petro, não é? Vale a vale, mini índice, mini dólar, mini dólar. Então, como fazer com que as corretoras elas convivessem entre si, ganhando espaço, competindo minimamente. Você tem ideia de qual era o market share nessa época? O market share é a representatividade das 3 corretoras da XP. A gente chegou a ter mais de 80% do volume negociado por pessoas físicas passava por nós. Isso significa de todos os brasileiros que operam ou tradam dentro do mercado financeiro, de cada 10 ordens, 8 passavam por nós. Passavam por você, né? Passavam por lá. Legal. E nessa jornada, Luan, muito do que a gente conversou esses meses aqui na